Constelação familiar é uma ciência dos relacionamentos. É um conhecimento desenvolvido por um alemão de nome Bert Hellinger, que, estudando a respeito da consciência, ele começou a compreender como funciona o ser humano, nesse sentido da consciência leve, na consciência pesada, e ele começou a desenvolver esse conhecimento, que é a constelação familiar, junto com uma dinâmica que a gente usa, que é o trabalho das constelações, que é uma visão sistêmica, fenomenológica, onde, através da postura das pessoas, ele percebeu que essas pessoas, elas sentiam as sensações de quem elas representavam. E aí, através dessas sensações, por exemplo, uma pessoa que representasse a mãe de um cliente, ela sentia as sensações da mãe do cliente. E aí ele começou a desenvolver esse trabalho e ver como funcionam os relacionamentos. E isso fez com que ele percebesse como é que a gente pode se reconciliar e percebesse que muitas vezes atrás de nós que eu digo assim, na nossa história, aconteceram coisas que influenciam quem nós somos, influenciam o que a gente faz. Por exemplo, eu tenho um pai e tenho uma mãe. Tudo que eles vivenciaram e me deram faz quem eu sou hoje. E assim aconteceu com os pais deles e os avós, e isso foi passado de geração em geração e faz com quem eu seja hoje. Então, muitas vezes, aconteceram coisas dentro da família, por exemplo, coisas traumáticas, que isso ficou dentro da família. E aí ele percebeu que quando uma pessoa ia falar de um problema, através das constelações familiares, ele podia encontrar o que estava oculto na história. E usando essa ciência dos relacionamentos, ele desfazia esses chamados emaranhamentos, que são esses traumas dentro da família. E aí ele reconciliava, conseguia a reconciliação, conseguimos a reconciliação e o crescimento e muitas vezes a cura de um sistema todo. Tá? Eu digo assim, sistema, porque é uma visão sistêmica, ou seja, que nós, indivíduos, fazemos parte de um sistema. Estamos inseridos dentro de um contexto em que não é só um indivíduo. Toda a sua história faz quem ele é. E para isso que a gente olha. Todas as pessoas podem fazer constelação familiar. Todas as pessoas. Porque é uma ciência dos relacionamentos. Então, para todos os tipos de relacionamento que a gente tiver, as constelações familiares podem ser aplicadas. Por exemplo, a pessoa tem uma relação com o pai e com a mãe. Se ela tem um problema com o pai e com a mãe, isso pode ser constelado, que é o que a gente chama, faz uma constelação. Se a pessoa tem um problema de relacionamento de casal, ela pode fazer uma constelação. Se a pessoa tem uma empresa e a empresa não está bem, ela pode fazer uma constelação, pois ela tem uma relação com a empresa. Se a pessoa tem uma doença, ela tem uma relação com a doença. Então, o conhecimento da constelação familiar pode ser aplicado através de qualquer relacionamento. Tudo que a gente se relaciona pode ser constelado. Porém, a constelação familiar é para resolver problemas. Se está tudo bem, está tudo bem. A constelação familiar, quando começou, o Bert direcionou, ele dizia isso, que era para médicos e psicólogos e psiquiatras, a área de psicoterapia e médicos. Mas, com o tempo, ele percebeu que ia além. Quando começou a utilizar dentro, por exemplo, assim, ele chegou a fazer em presídios, ele chegou a fazer constelação com empresas. Então ele viu que isso se ampliava. A constelação familiar ela não nasceu pronta.
ela está em constante desenvolvimento nas diferentes áreas. Então, ele percebeu que todas as pessoas que se sentem, digamos assim, chamadas para o trabalho, elas podem fazer, porque é uma formação que não tem muito conhecimento acadêmico. Ela é uma formação onde se utiliza o fenômeno. Então, assim, é mais pela sensibilidade. Todas as pessoas que se interessam, elas podem conhecer a constelação. Por exemplo, a minha formação acadêmica, eu sou biomédico. E eu cheguei na constelação como um cliente. E logo que eu cheguei na constelação, fui indicado pelo meu pai me deu de presente uma constelação. Eu, assim, fui um pouco cético, eu sou um pouco cético. Mas quando eu percebi, depois de algumas constelações eu assistindo, e eu como representante, quando eu percebi o que era a constelação e o efeito que a constelação familiar fez em mim, eu quis aprender. E desde então eu estudo, faço formações e continuo sempre aprendendo a respeito de constelação. Então eu vejo assim que é para as pessoas que se sentem chamadas e se identificam com aquilo. Porque a constelação não é só uma ferramenta terapêutica. Ela vai além disso. É uma filosofia que a gente acaba usando dentro dos nossos relacionamentos. Eu não só faço constelação para as pessoas, para os clientes. Eu uso a constelação na minha casa, com minha esposa, nos meus relacionamentos, no meu trabalho, e eu vejo o efeito disso em mim. Não é uma religião, é um conhecimento a ser aplicado dentro dos relacionamentos. O Bert Hellinger, ele era padre e ele foi missionário na África do Sul. Ele é alemão, mas ele viveu um tempo na África do Sul. E lá, ele sendo diretor de escola, ele começou a entrar em contato com as terapias existentes na época. E ele começou a estudar as terapias. Começou com terapias de grupo. E logo depois, ele voltou para a Alemanha. E aí ele continuou estudando as terapias e viu que ele já não conseguia mais ser padre, não podia ser padre estudando aquelas coisas, que iam um pouco além da religião. Isso é a época, eu imagino que é final dos anos 60, começo dos anos 70. E ele começou a oferecer esses seminários de trabalhos terapêuticos. E ele mesmo foi conhecendo diferentes terapias. Então ele conheceu a terapia do grito primal, a terapia com a Virginia Satir, das esculturas familiares. Ele conheceu análise de script, análise transacional, e ele experimentando essas terapias com ele mesmo e percebendo, dentro do que ele estudava, quais as limitações daquilo. E aí, ele usando dentro dessas dinâmicas, ele percebeu, conheceu e desenvolveu a constelação familiar. E aí a constelação tem um pouco de cada uma dessas coisas, né? Tem um pouco de PNL, tem um pouco de hipnose ericksoniana, e assim a constelação foi se formando. E aí, além disso, ele teve esse insight a respeito do que é a consciência, de como funciona a nossa consciência. Então, por exemplo, ele percebeu que a consciência, o que é que faz a consciência ser leve e ser pesada, por exemplo? Porque ele via na África do Sul, durante o apartheid, que os brancos faziam coisa com os negros que não faziam com os brancos. E ele não tinha nem peso, e as pessoas não sentiam peso na consciência daquilo. E as pessoas, e os negros faziam coisas com os brancos que não faziam com os negros. E não tinha peso na consciência. Então ele estudava isso. E quando ele foi padre, tinha um confessionário. E algumas pessoas vinham com peso na consciência de alguns pecados que eram assim, para ele leve, ou para outras pessoas leves. E ele começou a estudar, isso ele conta.
ele começou a estudar tudo que existia escrito a respeito do que é a consciência. Ele falou que ele ficou 6 anos estudando a respeito do que é a consciência. Mas ele diz assim que ele não se manteve, não fechou. Falou, a consciência é isso, a consciência é aquilo. Ele não se fechou naquilo que existia. E depois desses 6 anos, ele teve esse insight. Então ele percebeu que muitas vezes a nossa consciência ela fica leve, fica pesada, pelo nosso sentimento de pertencer. Então, por exemplo, uma pessoa lá no Oriente Médio, que ela explode uma bomba ao corpo e explode uma igreja, por exemplo, ela faz com a consciência leve, acreditando que aquilo é a voz de Deus. E ela faz pela consciência dela. Então esse foi o princípio, ele percebeu que dentro de cada ser humano, dessa consciência coletiva, o pertencimento é uma das coisas mais fortes e é uma das bases da constelação familiar. A gente faz as coisas para pertencer.